Boa noite, pessoal. Graça e paz, tudo bem? Como é que estão vocês? Estamos aí em oração esses dias, temos orado, buscado a Deus, né? E estamos aqui gravando mais uma live, mais um vídeo, né? Com o estudo bíblico, dando sequência àquela série de estudos que nós falamos. E nós vamos iniciar falando hoje sobre a igreja em Sardes, né? Esse estudo, não sei se você já percebeu, ele é um estudo mais doutrinário, que vem tratando mais com relação à doutrina da igreja cristã. E aí ele vem abordando essa questão da igreja. Nós vamos ler agora no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 6, que é o nosso texto base da nosso estudo de hoje. O tema nós vamos falar sobre carta à igreja em Sardes. Começa assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar, pedindo que o Senhor traga revelação na palavra, espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Pai, no nome do teu Filho, o amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos a Ti nesta hora que o Espírito de sabedoria, que o Espírito de revelação venha nesta noite, trazendo clareza para nós ao falarmos deste tema. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um dos ouvintes, que cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, neste momento, que possa ser tocada pelo Teu Espírito, que possa ser convencida pelo Teu Espírito das verdades que estão na Tua palavra. Eu peço neste momento, me coloco em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, falando desse tema, eu quero ler aqui alguns aspectos. Nós estamos estudando essa revista, né? Uma revista com vários assuntos, várias lições, e eu quero ler um pouco aqui e fazer um comentário. Os turistas que viajam pela Europa e Estados Unidos são sempre convidados a visitar as grandes igrejas históricas, as catedrais de Notre Dame e Canterbury. São testemunhas imponentes de um passado de intensa devoção, mas hoje as pessoas olham para elas da mesma forma que para o Museu do Louvre e as pirâmides do Egito. As catedrais são museus, relíquias inanimadas de uma fé viva e experimentada por gerações passadas. Mas a vida cristã é um andar em novidade de vida. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O verbo andemos
diz respeito a uma atividade presente e contínua. A experiência da igreja em Sardes nos exorta a não vivermos uma religião baseada somente em glórias do passado. Cristianismo é vida. Então, o que nós vemos assim, esse texto que nós acabamos de ler, fala sobre, citando as duas catedrais, né, como grandes espelhos históricos de coisas que aconteceram no passado. Mas isso não é um símbolo do cristianismo. O cristianismo ele é dinâmico, ele é algo que a cada dia nós vamos nos renovando, vai acontecendo coisas novas. Nós não temos que ficar presos a experiências do passado, porque todos os dias o Senhor tem experiências novas para nos dar. Então nós precisamos fazer isso. Comparando com a igreja de Sardes, a igreja de Sardes também entrou nessa situação, que nós vamos ver aqui agora. Mas havia dentro da igreja um grupo de pessoas também que não viveram isso aí. Nós vamos falar também sobre eles, certo? Destinatário. Para quem foi escrita essa carta para a igreja de Sardes, né? No capítulo 3, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Então, o anjo da igreja, como eu já falei com vocês em estudos anteriores, que esse anjo, alguns dizem que era um anjo mesmo, né? Alguns retratam como sendo um pastor daquela igreja, mas nós vemos aqui que as igrejas do Novo Testamento, elas não eram igreja conduzida por um pastor, ela era um colegiado, ela era um grupo de pastores, de presbíteros, né? Vamos dizer assim, e cada presbítero com o seu ministério ali. Então, quando ele fala que a carta foi direcionada para o anjo da igreja, estava dizendo que estava sendo direcionada para a liderança daquela igreja. O mais provável, o mais correto de nós afirmarmos é esse aspecto, né? A cidade de Sardes foi a capital do antigo reino da Lídia. Foi uma das cidades mais magníficas do mundo. Sua riqueza era legendária. A cidade original era uma cidade fortaleza, quase repugnável, cercada, inexpugnável, né? Cercada por penhascos. Na época em que João escreveu a carta, a cidade se orgulhava em ser o centro do comércio de lã. Algumas chegaram a sustentar que a arte de tecer lã foi descoberta em Sardes. Havia muitas indústrias de lã e tinturaria na cidade. Contudo, a cidade passava por uma degeneração moral. Tornou-se o centro do culto a Cibele, deusa da religião de mistério, cuja moralidade e decadência eram notáveis. Havia também em Sardes o culto a deusa Artemis, que se dizia poderosa em restaurar a vida dos mortos. Então você vê o orgulho, né? Aquela cidade, as pessoas se orgulhavam de ser um grande centro comercial, de haver indústrias. Naquela época já havia a fabricação de lã, as tinturarias para os tecidos, né? Desenvolver os tecidos. E havia nesta cidade esse culto a essas duas entidades, né? Artemis e Cibele. Artemis era a deusa considerada a deusa da fertilidade, mas como objetivo também levavam as pessoas também às práticas imorais. Da mesma forma também Artemis, que também tinha a ver com a imoralidade, a sexualidade daquelas pessoas. E a carta foi enviada para uma igreja nesse ambiente. Era um ambiente difícil. Os cristãos, às vezes as pessoas dizem assim, mas o mundo está muito imoral, ou as pessoas estão cada vez pior. Mas já havia essa imoralidade, já havia essas situações, mesmo naquele tempo dos primórdios da igreja. Depois nós vamos ver, em segundo lugar, nós vemos o remetente. O remetente é para quem a carta foi enviada, né? Nós sabemos que, aliás, o destinatário é para quem
e o remetente é quem foi que enviou a carta. Desculpem, o remetente é quem foi que enviou a carta. Então, ele diz aqui: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Então, quem era o remetente da carta? Quem estava remetendo a carta para a igreja? A carta estava sendo direcionada para a igreja na cidade de Sardes. Era o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que João apenas compilou aquela carta. Mas era o próprio Jesus que estava remetendo aquela carta, né? Ele quem diz, João apenas escreve. Ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Então, quando fala de 7 Espíritos, fala do Espírito Santo na sua plenitude. Mas uma curiosidade que eu vou mostrar para você aqui, no livro de Isaías, o capítulo 11 e o versículo 2, falando sobre essa questão dessa plenitude, do Espírito, dos 7 Espíritos, quando ele diz assim, o versículo 1 diz: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse aqui é a característica do Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo na sua plenitude, abordando que ele é o quê? Primeiro ele é o Espírito do Senhor. Depois ele é, dentro disso aqui, além de ele ser o Espírito do Senhor, ele também é o Espírito de sabedoria, mas ele também é o Espírito de entendimento. Ele é o Espírito de conselho e também de fortaleza, ele que fortalece. É o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então, quando ele aborda essa questão dos 7 Espíritos de Deus, ele está abordando os aspectos do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja. Depois nós vemos a avaliação, como é avaliada, né, a igreja ali na cidade de Sardes. Jesus diz: conheço isto é, pessoalmente e em toda a sua intensidade, ele conhece a sua igreja. Jesus conhece. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. A metáfora do selo denota a ideia de posse e segurança. Então, assim, o selo é uma carta que ela é enviada. Nós pegamos uma carta, selamos. Hoje quase não se escreve mais carta por causa dos e-mails, dos WhatsApps da vida, do Instagram, mas até pouco tempo atrás se enviava muita carta. E a certeza de que a carta ia chegar era o selo. Aquele selo era a certeza de que aquela carta chegaria ao seu destino. Então, ele cita aqui o selo, né? O selo também é como se fosse uma posse, um carimbo, uma certeza de que pertence. Então, nós pertencemos, né? E ele diz que aquele que tem o selo do Senhor, os eleitos do Senhor, nós devemos o quê? A eleição e a santificação garante estabilidade e segurança para a igreja. A igreja precisa o quê? Ela se reconhecer como eleita do Senhor, mas também ela viver uma vida de santidade. Nós precisamos disso, né? O conhecimento de Jesus gera uma avaliação ou um diagnóstico. Então, às vezes, a palavra de Deus diz assim, muitas vezes é melhor que a pessoa nunca conheça do que conhecer e rejeitar, né? Por quê? Porque vai ter uma avaliação, você vai ser avaliado. E vai haver um diagnóstico depois dessa avaliação, com certeza, né?
conheça as tuas obras, como se encontrava a igreja em Sardes, está vendo? Então Jesus ele sabia como era que a igreja se encontrava. Resposta, uma igreja morta, porque ele diz assim, tens nome de que vives e está morto. Olha aqui, que situação. A igreja tinha o conceito de ser próspera espiritualmente por causa de um início notável. Contudo, Deus a avalia agora como sendo espiritualmente fria e insensível. A igreja que começou assim, nós vimos tantos acontecimentos ao longo da história da igreja, o mover de Deus, começa a mover, a igreja pega fogo e impacta, traz aquele impacto no mundo inteiro, de repente aquele mover esfria, a igreja volta a ficar naquela frieza, naquela insensibilidade, naquela rebeldia e deixa a vida de santidade, né? E o que gera morte, o que é que gera morte em uma igreja? O que gera morte em uma igreja não são as coisas externas, não é a perseguição não gera morte contra a igreja. Não são as heresias, porque as heresias são combatidas. A perseguição faz a igreja ficar mais forte. Então essas coisas não geram morte. Mas o que gera morte na igreja é o pecado. É o pecado. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, e o versículo 23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Então, se nós dermos vazão ao pecado, deixar o pecado dominar nossas vidas, na igreja em geral, nós vamos morrer espiritualmente. Então, só a morte, só o pecado pode parar uma igreja, pode levar uma igreja à mornidão, à frieza espiritual e até à morte. Então, temos que abandonar o pecado. A morte da igreja de Sardes foi um fenômeno estranho. Ela morreu muito mais por causa da condição espiritual dos seus membros do que por fatores externos, que é o que eu já falei agora, né? Apesar de sua triste condição, a igreja tinha um remanescente fiel. Ele diz assim, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, no versículo 4, né? O versículo 4 ele diz, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, mesmo que você está em um grupo onde as pessoas vivam na prática do pecado, onde as pessoas tenham perdido o temor de Deus, onde as pessoas andem de uma maneira de qualquer forma, eu quero dizer para você, meu querido, não se deixe influenciar, não se deixe levar, se mantenha firme a sua fé, mantenha-se na sua posição, que Deus vai honrar você, Deus vai exaltar você. Depois nós vemos outra coisa, os crentes que não se contaminaram com o mundanismo, esses andarão junto com Deus. Deus jamais confunde o justo com o injusto. Então assim, Deus não vai confundir. Não pense, eu estou aqui, não está valendo nada, não adianta nada, eu quero viver uma vida santa, eu quero viver uma vida de separação para Deus, e as pessoas não estão nem aí. Faça a sua parte. Você vai responder diante de Deus pela sua parte. Amém? Em nome de Jesus. Vemos aqui também as recomendações que foi dada à igreja. Capítulo 3, versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras tuas obras na presença do meu Deus. Está vendo? Então ele manda aqui, ser vigilante. O que é vigilante? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Uma certa feita, um presidente americano disse o seguinte, vigilância constante é o preço da liberdade. E um certo teólogo da reforma protestante e puritano citou a seguinte frase, a vigilância eterna é o preço da salvação. Então nós temos que estar vigiando. Nós temos que vigiar mesmo, a cada dia estar vigilantes.
A vigilância deve ser uma atitude constante na vida cristã. Lá na carta aos Romanos, o capítulo 13 e o versículo 11, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nos princípios cremos. No princípio cremos. Então, cada vez que o tempo vai passando, mais se aproxima a volta de Jesus, mais está próximo a nossa salvação eterna com o Senhor Jesus. Então, temos que ser vigilantes. O cristão deve estar vigilante em quais aspectos? Primeiro, quanto às ciladas de Satanás. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Aí a Bíblia diz também, no qual resistir firme na fé. Resistir, né? As tentações do diabo. As ciladas. Também quanto às tentações, além das ciladas, nós temos as tentações, né? Quanto à vinda do Senhor, temos que estar vigilantes também em relação à vinda do Senhor, para não ser pego de surpresa, igual aquelas virgens que não tinham azeite na lamparina. Temos que estar atentos. Quanto aos falsos mestres, temos que ter muito cuidado, porque próximo à volta de Jesus haverá muito ensino falso, enganoso, querendo iludir a igreja do Senhor, querendo levar a igreja por outros caminhos, e às vezes homens gananciosos, visando dinheiro, vida material, visando lucro, não estão nem aí com a salvação das pessoas. Então, temos que estar atentos quanto a isso. O próprio Jesus dá exemplo de vigilância quando diz: não tenho achado íntegras as tuas obras. Se não estou vigilante, é problema meu. Ele está sempre em vigilância. Jesus está sempre vendo. Ele está, eu estou vendo as tuas obras. Ele está nos vigiando. Ok? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então temos que estar atentos, porque nós podemos ser pegos de surpresa, né? A vinda do Senhor vai ser como um ladrão que ninguém está esperando, de repente o ladrão entra na casa para roubar, quando você vê, está lá, foi assaltado. Então ele tem alguns aspectos que ele diz aqui, lembra-te, significa, segue recordando, recorda a cada dia o que tens recebido e ouvido. Cada dia você vai recordar, todos os dias, por isso que nós temos que manter a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, nosso estudo da palavra de Deus, porque nós precisamos todos os dias estar sempre recordando, né, daquilo que nós recebemos do Senhor, daquilo que nós ouvimos. Guarda-o, segue observando, obedece, observa diariamente. Então eu vou orar, eu vou estudar a palavra, vou fazer minha vida devocional, meu devocional, e vou examinar e colocar em prática o que eu aprendi naquele dia, as coisas que eu recebi do Senhor. Arrepende-te, muda a maneira de pensar e agir de uma forma completa. Às vezes existem coisas na sua vida que você já entregou na mão do Senhor, que já houve uma transformação, que você já entendeu que aquilo é pecado, desistiu daquilo. Mas existem coisas que ainda vai ser revelado, que ainda Deus vai trazer o teu espírito, essa convicção de que determinadas coisas que você não deve fazer como servo de Deus, como discípulo de Cristo. Então você precisa estar atento para arrepender. Arrepender não é choro, arrepender é mudar de atitude, é determinação de mudar. E ser vigilante. Fica atento, pois virei a qualquer momento. Então, nós temos que estar em vigilância. Amém? E a recompensa. Por último, nós vemos aqui a recompensa. Na recompensa, pela fidelidade a Deus,
Jesus faz uma tríplice promessa. Serão vestidos com uma túnica branca. É impressionante isso, né? O que significa essa túnica branca? No mundo antigo, as túnicas brancas eram vestidas em dias de festas. Quando havia grandes festas, grandes celebrações, as pessoas vestiam essas túnicas brancas para os grandes banquetes. Representava a vitória, né? Em determinadas batalhas, grandes batalhas. Representava também a pureza de caráter, né? Então, por isso que Jesus disse, vestes brancas. Em qualquer sentido para o cristão, a túnica branca será a sua glorificação, quando nós vamos ser glorificados com Cristo. Outro aspecto, não terão os nomes apagados no livro da vida. Somente aqueles que estão com o nome registrado no livro da vida poderão desfrutar da vida eterna com Deus. Somente Jesus é digno de abrir o livro, no qual está registrado o nome de cada cristão que ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Só Jesus vai poder abrir. Então, cuidado, vamos estar atentos, vamos estar apercebidos, né? E por último, Jesus confessará o seu nome diante do Pai. A ideia é de reconhecimento, de intimidade e compromisso. Jesus jamais se envergonhará de ser o nosso Senhor e Salvador. Jamais ele vai se envergonhar desse aspecto. Então vamos atentar, né? Vamos atentar para o destino que a carta foi analisar, a igreja de Sardes. Será que hoje nós estamos presenciando alguns comportamentos de muitos cristãos, como os cristãos da igreja de Sardes? Será? Então seria bom nós avaliarmos. Outro ponto importante é entender que quem está dirigindo, quem está dando essa palavra é o próprio Cristo. É Ele próprio que está dando esse alerta, né? Ele nos amou, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E agora Ele está nos dando o alerta para a gente ficar apercebido, para a gente não andar de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Mas nós andarmos dignos da nossa salvação, como pessoas que realmente nasceram de novo, pertencem a Jesus Cristo. No caminhar, nós seremos também avaliados, a nossa prática, a nossa vida, o nosso andar com Cristo, Ele está avaliando a cada dia, né? Então você pode ser elogiado, mas você pode ser repreendido pelo Senhor e disciplinado também, né? Muitas vezes o Senhor pode te repreender. Agradeça a Ele porque Ele ainda está te repreendendo, né? Agradeça a Ele porque Ele está disciplinando. O pecado é a desobediência. A desobediência, você vai sofrer consequências. E as consequências são as disciplinas para nos colocar corretamente no caminho que devemos andar, né? Para nos mostrar que nós precisamos voltar para o caminho certo, não fazer determinada coisa. Às vezes um pai disciplina um filho, né? E o pai não disciplina o filho por beleza, por embelezamento, mas ele disciplina o filho para corrigir, para que o filho não cometa mais aquele ato, aquele erro. Então, e também seguir as recomendações. Precisamos estar atentos às recomendações, né? Observando os princípios, observando que a qualquer momento Jesus vai retornar, procurar ser vigilante, procurar manter a nossa vida espiritual. Porque o fulano não ora, é problema dele que não ora, né? Porque o fulano não lê a Bíblia, eu tenho que ler, não, problema dele que não faz isso. Você vai responder por você. Você não vai responder por mulher, por filho, por irmão, por amigo. Você vai responder por você, pela sua vida com Deus. Então não fique aí, porque o outro não faz, eu vou deixar de fazer. Não, eu tenho que fazer. Nós começamos agora
uma intercalação de horários, né? Oito períodos de oração, onde nós convocamos as pessoas para estarem orando. Eu fiquei surpreso, várias pessoas, até alunos meus, mandaram o nome e o horário que eles iriam orar. Né? Estão orando, mandaram dizer para mim, estou orando aqui também, orei hoje, tá? E nós estamos nesse propósito de oração. Coloquei os motivos que nós devemos orar, 12 motivos. Cada motivo daquele, você pode aproveitar 5 minutos orando por aquele objetivo. Pode aumentar também, não precisa seguir certinho 5 minutos, pode ser 10 minutos, 20 minutos, pode ser 3 minutos também, né? Tem coisa que às vezes em 3 minutos, 2 minutos, você vai estar apresentando aquilo a Deus. O importante é que você tire aquele momento para falar com Deus, para orar mesmo. Nós estamos em oração. Ah, mas eu vou botar meu nome, sei lá se ninguém está orando. O problema é se ninguém está orando, mas você está. Se coloque na brecha. Deus procura homens e mulheres que se coloquem na brecha. Em nome de Jesus. Amém? Uma certa vez havia um pregador, estava pregando, e aquele pregador dizia assim, Deus precisa apenas de um homem para usar. Um homem, se um homem se colocar nas mãos de Deus, Deus vai usá-lo. E naquela hora, Dele Moody, né, ia passando na frente daquela tenda e ouviu aquele convite, entrou e disse, eu serei este homem. E ele era um homem gordo, era muito gordo ele. Mas mesmo com essas limitações, não havia na época recursos que nós temos hoje tecnológicos. Esse homem levou mais de 500 mil almas a Cristo Jesus. Como pode? Né? Um homem nas mãos de Deus. Se coloque nas mãos de Deus. Não fica aí, porque fulano, porque ciclano, porque fulano não vive o evangelho, porque fulano é hipócrita. Às vezes a gente se preocupa muito com os outros. Ficar olhando muito para os outros, né? E a Bíblia diz para a gente tirar a trave do nosso olho, né? Para poder tirar o cisco que está no olho do irmão. Então vamos viver a nossa vida. E para concluir, a carta é encerrada com a seguinte exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Importante isso, né? Nos versículos paralelos que nós encontramos, todos os aspectos da Nova Jerusalém são prometidos a todos os fiéis. Amém? Você é fiel? Você vai morar na Nova Jerusalém. O que o Espírito disse às 7 igrejas da Ásia deve ser ouvido e considerado por todas as igrejas em qualquer lugar e época. Então, em todos os tempos, todas as épocas, nós temos que considerar isso aqui, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Então, vamos permanecer fiéis ao Senhor. Vamos andar na presença dEle, em nome de Jesus. E eu quero, neste momento, orar com você, pela sua vida. Se você não entregou sua vida a Jesus, aproveite esse momento e entregue. E se você entregou sua vida a Jesus, mas anda igual a igreja de Sardes, aqueles irmãos, a maioria dos irmãos em Sardes que estavam mortos, que tinham se deixado levar pelo pecado, pelo sistema mundano, eu quero que você, neste momento, há uma oportunidade, você se arrepender, voltar-se para Deus neste momento, amém? Em nome de Jesus, vou estar orando agora. Pai, eu quero agradecer a Ti por Tua palavra. E quero pedir, Senhor, que venha ao encontro de cada um de nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos leve a sermos vivos, a estarmos igual aquele remanescente, que mesmo num período de muita depravação, de muita apostasia, de frieza espiritual, de falta de sensibilidade, mesmo assim, Senhor, o Senhor teve um grupo de pessoas ali que te seguiram, que permaneceram firmes, que foram considerados o remanescente. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe teus filhos,
Que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa que nos ouve nesta hora. Aquele que ainda não entregou sua vida a Cristo, que estiver entregando agora, que o Senhor escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, que o Senhor venha trazendo salvação a esta vida, em nome de Jesus. Aquele que está fraco na fé, aquele que está andando uma vida morta, fria espiritualmente, que o Senhor esteja nesse momento tratando com ele, que está se arrependendo na tua presença, que o Senhor visite essa pessoa, revista ele com o teu Espírito, Pai. É o que eu te peço nesta hora. Também eu peço, Senhor, que visite as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão passando por dificuldade, que estão desempregadas. Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Pai, que o Senhor abra as portas, que o Senhor faça cessar esta pandemia e que possamos voltar ao normal, que as pessoas voltem a trabalhar, que as pessoas voltem a ter o seu sustento. Pai, em nome de Jesus, as pessoas que perderam seus entes queridos com essa doença, que o Senhor e outros tipos de morte, que o Senhor venha trazendo consolo, confortando os corações das famílias enlutadas. Pai, em nome de Jesus, visita as pessoas que estão enfermas, que estão no leito. Agora vai em encontro dessas pessoas, cura todas elas, Pai, em nome de Jesus. O que estão sofrendo com a Covid, o que estão sofrendo outro tipo de doença. Pai, também eu quero te pedir aqui por aquela criança, o Estevão, que estava no hospital, passando por uma situação difícil de infecção. Que o Senhor vá ao encontro desta criança, que o Senhor cure, que o Senhor entregue essa criança de volta nos braços dos seus pais, saudável, para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, abençoa cada irmão, abençoa a comunidade Vida para as Nações, abençoa esta obra, abençoa os missionários, abençoa os irmãos, cada um, fortalece, Senhor, a cada um, enche do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.